querido aluno de processos gerenciais. Agora vamos iniciar nossa aulinha de gestão pública, princípios da gestão pública, falando nessa primeira aula. Acredito que não vai dar para falar tudo, até porque é muito assunto. Acredito que a gente vai ter que fracionar isso aí em dois blocos, 1 e 2. Mas hoje vamos falar sobre os conceitos da gestão pública e a moderna administração pública. Primeiro, vamos trabalhar o conceito. O que a gente poderia botar como conceito sobre a administração pública? A gente poderia colocar, para quem obviamente trabalha na gestão pública há algum tempo, quem está de fora vendo como funciona, a gente poderia dizer que o conceito de administração pública estaria correlacionado ao gerenciamento financeiro e orçamentário de recursos públicos e tecnológicos. Lembrando que a tecnologia faz parte, até para tudo, e não precisa ir muito longe para que você vá pagar uma nota fiscal, a questão do recolhimento do E-Social, a questão do microempreendedorismo, tudo é feito pelo sistema, inclusive o controle dos tributos, ele é feito através de sistemas de informações gerenciais, e logo a questão dos recursos públicos e tecnológicos estão inclusos nesse conceito. Temos ainda a questão do gerenciamento dos bens patrimoniais, tanto quanto dos serviços, e também de pessoas e insumo, onde se busca promover o bem comum. Aí você pergunta, mas espera aí, e como é que eu teria um exemplo mais claro para entender esse conceito? Vamos levar em conta essa questão da escola. Para a escola funcionar, eu vou precisar de recursos humanos, eu vou precisar de material patrimônio, vou precisar de material de consumo, pagar água, a luz, o telefone, a internet. Então vamos lá. A escola precisa de um diretor, de um secretário, de professores, de alunos, o auxiliar de serviços gerais que vai fazer a limpeza daquele ambiente. Eu preciso de um motorista para levar um aluno, levar um professor, levar um diretor para alguma reunião no estado ou na reitoria, onde for. A manutenção predial, a manutenção dos equipamentos de informática, depende dos suprimentos de informática. Eu preciso do material de limpeza, material de expediente, material escolar, compra de livros, preciso do quadro negro, preciso de um data show, preciso de computador, televisores, preciso daquele piloto para escrever lá no quadro negro. Eu preciso de apontadores, de impressoras, de apagadores, mesas, cadeiras, birô. Eu preciso de sistemas de informação gerencial que sejam capazes de subsidiar meu processo de tomada de decisão. E aí você começa a ver que eu preciso gerenciar sistemicamente um monte de informações, de pessoas, de materiais, de patrimônio, para que eu consiga atingir os objetivos pré-estabelecidos dentro dessa unidade. E se fosse outro local, por exemplo, um hospital. O hospital também precisa de um diretor, de um secretário, de um médico, de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, administrador, advogado, auxiliar de serviços gerais, motorista. Eu preciso da equipe de manutenção predial, eu preciso de material de limpeza, de esterilização de materiais, eu preciso de material de expediente, eu preciso de ter aqueles leitos disponíveis para que eu possa internar o paciente. Eu preciso de um ar-condicionado central, eu preciso de uma central de esterilização de materiais, eu preciso de um centro cirúrgico, farmácia, almoxorifado, lavanderia, nutrição, centro de diagnóstico, banco de sangue. N coisas, além do sistema de informação gerencial, N coisas que são necessárias para eu conseguir gerenciar essa unidade de saúde, para que eu consiga atingir os objetivos pré-estabelecidos. Aí o conceito de administração pública, ele poderia estar correlacionado também o conjunto de agências de serviços profissionais mantidos com os recursos públicos e encarregados da decisão e implementação das normas necessárias ao bem-estar social das ações necessárias à gestão da coisa pública. Ou seja, direcionar tudo para atingir aquele objetivo e fazer com que a coisa pública ela ande. Na administração pública nós temos a administração direta e a administração indireta. A administração indireta, ela é vista como um conjunto de órgãos que prestam serviços públicos e que estão vinculados a uma entidade da administração direta. Mas elas possuem uma personalidade jurídica própria, ou seja, elas têm um CNPJ próprio.
Entre a administração indireta, nós temos as autarquias, que são instituídas a partir da Lei 200 de 1967, que define a autarquia como serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar as atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. E aí, entre as autarquias, nós temos a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nós temos o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, nós temos o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, além de outras autarquias. Nós também temos as fundações públicas, que o conceito mais comum a gente vai encontrar ainda no Decreto-Lei 200 de 67, com a redação que é dada pela Lei 7.596 de 87. Em seu artigo 5º, a gente tem a definição de fundação pública como uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, ela não visa lucro, criada em virtude de autorização legislativa para desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, e elas gozam de autonomia administrativa, têm o patrimônio próprio e elas sobrevivem, obviamente, dos recursos que vêm, seja da União, seja dos estados, do município, no caso, se tiverem alguma fundação. Essas fundações públicas, inicialmente devem ser destinadas às atividades que de alguma forma tenham um fim coletivo. Todas aquelas inicialmente estejam relacionadas, primeiramente, à assistência social, médica, hospitalar, educação e ensino, pesquisa e atividades culturais. É importante dizer que essas fundações elas possuem autonomia administrativa e não possuem fins lucrativos, como eu falei anteriormente, ou seja, não visam lucro. Como exemplo de fundações, nós temos a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, nós temos a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, nós temos a FUNARTE, que é a Fundação Nacional de Artes, e a Fundação Biblioteca Nacional. Lembrando que o IBGE, ele funcionou um determinado período como uma autarquia subordinada à presidência da República, que no final a gente começava a entender a importância que se atribuía à geografia e estatística como um dos braços da ação governamental naquela época. Mas somente em 1967 é que o IBGE ele se transformou em uma fundação. Então o IBGE ele também é uma fundação pública. Que fique claro isso, porque às vezes esse tipo de pergunta pode cair em algum concurso público, e aí você já fica atento que o IBGE ele não é uma autarquia, ele já foi uma autarquia, ele é uma fundação pública. Também ainda na administração indireta nós temos as empresas públicas, que são aquelas empresas estatais que o governo detém parte ou todo o capital social. Aqui no Brasil, essas empresas estatais elas são classificadas como empresas públicas quando 100% do capital pertence ao poder público. E aí nós temos, como exemplo de empresas públicas, nós temos o BNDES, a Caixa Econômica Federal, os Correios, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Serviço de Processamento de Dados, que é o SERPRO, e olha, ficou redundante, e ainda, na administração indireta, nós temos a Sociedade de Economia Mista, que, segundo a definição de Lúcia Vale Figueiredo, as sociedades de economia mista, diferentemente das empresas públicas, elas congregam tanto o capital público quanto o capital privado. Mas a sua criação, ela também deve ser autorizada por lei, tratando-se de serviço estatal para a prestação de serviços públicos ou para intervenção no domínio econômico constitucional, ou seja, dentro do nosso país. E ela se reveste de forma de sociedade autônoma, mas ela vai ser submissa em boa parte em vista do disposto do artigo 37 do texto constitucional ao regime jurídico administrativo. Como exemplo, nós temos aí a Sociedade de Economia Mista, nós temos o Banco do Brasil, temos a Petrobras e a Eletrobras. O Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, é uma instituição financeira múltipla criada pela Lei 1649
de 19/7/1952 e, diferentemente da Caixa Federal, o Banco do Nordeste do Brasil não é uma empresa pública, que fique bem claro isso. Isso pode até cair em concurso público e é até interessante a gente ficar atento a essa informação. E aí nós temos a administração pública direta, que é a administração pública que é formada pelo conjunto de órgãos que estão ligados diretamente ao poder executivo, seja no nível estadual, municipal ou federal. Esses órgãos, eles são subordinados ao chefe do poder a que eles pertencem, ou seja, existe uma hierarquia entre eles. Os órgãos da administração direta são pessoas jurídicas de direito público e têm autonomia, cujos, nesse caso, os serviços públicos são prestados por seus próprios meios, ou seja, sem a criação de nova personalidade jurídica. Entre os órgãos da administração direta, nós temos no nível federal a Presidência da República e seus ministérios, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. A nível estadual, nós temos o governo estadual, suas secretarias, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça. Em nível municipal, nós temos a Prefeitura, as suas secretarias, a Câmara dos Vereadores e o Procurador-Geral do município, ou seja, a Procuradoria-Geral do município.